que vai dizer a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Só até aqui. Glória. Aleluia. Estava meditando nessa palavra que Deus me deu da minha casa. Que coisa maravilhosa, né, igreja? Que apesar de muitas vezes nós sermos falhos, errantes aos olhos do homem, o oleiro ele nunca nos joga fora. De apesar de algum momento acontecer quebras na nossa vida, às vezes uma quebra é uma enfermidade, é um problema na tua casa, no casamento, mas Deus ele fala: não, vou jogar fora. Não, ele pega você todo quebrado e te faz novo. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque quebrado inteiro nós continuamos na mão do oleiro. E não importa qual é, aleluia, a situação que se apresenta como uma rachadura na sua vida, Deus ele vai lá e ele faz tudo novo. Em dias difíceis ou em dias bons, nós continuamos na mão do oleiro, aleluia. E apesar de nós acharmos que muitas vezes na nossa vida não tem mais jeito para a situação, que às vezes a pessoa vai falar: não tem mais jeito para essa pessoa, aleluia. Mas aqui quando Jeremias chegou naquele lugar, você não leu nenhuma vez o oleiro perguntar para ele: o que é que eu faço? Sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele faz no momento e na hora que ele quer. Podem julgar a tua rachadura nesse momento, mas eu mando te dizer: no tempo certo eu faço você um vaso novo. Ei, meu Natário, na minha roça, onde está falando de você, mas o oleiro está lá, ó, amassando barro, tá vendo da saia. Quando a situação está se aparecendo difícil, aleluia, mas o oleiro está lá, voltando quase em nenhum momento. A Bíblia vai dizer que o oleiro vai lá e falou: vou jogar fora. Não. Ele foi lá e pegou aquele quebrado e ele fez de novo. Às vezes nos encontramos desanimados na presença de Deus e a gente fala: não vou voltar. De repente você está com uma depressão, uma ansiedade, algo te agoniando e você está com vergonha de falar dessa rachadura para o teu pastor. Não, você tem que chegar e falar assim, apresentar no altar, apresentar no teu ministério qual é a rachadura que está te incomodando, para que o oleiro possa te fazer um vaso novo. Ei, Gandaçário, está doendo a tua situação nesse momento, mas o oleiro está lá, ó. Calma, filha, estou trabalhando. Eu não preciso fazer escândalo. Eu não preciso ficar dizendo para você o tempo todo que eu estou trabalhando. Mas eu estou na situação. Eu tenho uma rachadura na minha casa, na minha família, é no meu trabalho. Mas ele está em silêncio, ó, trabalhando. Sabe, Caio? Jesus me fala, igreja. Está com problema, não deixa lá fora, não. Apresenta no altar para quem pode resolver. Aleluia. O teu oleiro, ele pode resolver o teu problema. O teu oleiro é aquele que trabalha, que tira a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Ou seja, qual for a situação que você tem sofrido calado, entrega na mão do oleiro. Apresenta no altar. Sai de dentro de casa e vem para a igreja. Deixa o oleiro trabalhar aqui, ó, no altar da tua vida. Ei, meu Naçário, onde não tem ninguém pulando no teto, gritando, rotando, mas Deus ele trabalha até no silêncio da maneira que ele quer. Ele trabalha no corinho, na adoração. Ele me assai, ele trabalha da maneira que ele quer. Pede para ele: Senhor, amassa esse vaso, tira as rachaduras, eu peço para ele, tira tudo aquilo, Senhor, que não tem sido do teu agrado, Deus, e faz um vaso novo. Aleluia.
Entenda, igreja, quebrado ou inteiro, você vai sempre continuar na mão do oleiro. O que o homem determinar sobre você, a tua família, a tua rachadura, abraçai, o oleiro está lá em silêncio, só trabalhando. E no momento certo, ele renova, restaura, ele restitui, porque esse é o Deus que faz. Aleluia. Podem olhar para você e falar: não tem mais jeito. A situação dele e dela não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Mas em nenhum momento você vai ouvir o oleiro falar: pega e joga fora, lança fora da minha casa. Jamais. Deus ele vai falar: vem como está. Porque quem vai fazer, ele não vai nem cobrir a rachadura, ele vai fazer de você um vaso novo. Ele vai te amassar. Tá doendo? É Jesus apertando. Tá passando lá. É o oleiro amassando, rasgando a saia. Eu já não estou aguentando mais, mas é o oleiro amassando, porque para ficar perfeito tem que amassar muito. Para ficar bonito o vaso, tem que amassar muito, porque depois que o vaso está pronto, o oleiro ele derrama azeite. E o azeite vem, a unção vem. O poder de Deus vem de uma maneira sobrenatural. Porque se a gente tiver rachado, o azeite não fica. E se tiver emendado, pode remendar de novo e o azeite ir embora. Então nessa noite, igreja, não esqueça que você está na mão do oleiro, daquele que pode resolver tudo aquilo que você precisa. Ah, mas eu estou desanimado. Vem se arrastando. Vem como você está falando: Deus, me carrega no colo. E Deus ele fala: eu carrego, filha, vamos. Mas é necessário que você dê a sua passada, porque Deus ele não vai te fazer evitar. Vem andando. Vem como está falando: eu preciso, Senhor. Preciso sentir a tua presença. Preciso ser renovada nessa noite. Eu preciso do seu sobrenatural. Aleluia. Porque o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida é quando nós acordamos. Quando nós olhamos para a nossa família, eles estão lá. Aleluia. Quando menos mesmo desempregado, você não está passando fome. É o sobrenatural de Deus. Aleluia. É quando você anda na rua e alguém fala: olha, veja alguma coisa diferente em você. É a unção de Deus. Aleluia. É quando mesmo quebrado, Deus te usa para levantar outra pessoa, para você falar: olha, Jesus te ama, Jesus ele faz. Aleluia. Quantas vezes dentro daquele hospital eu tinha que dizer que Jesus curava e libertava, que Jesus fazia milagre enquanto meu filho estava à beira da morte. Sabe por quê? Porque eu sabia que o oleiro, uma hora ou outra, ele ia fazer do meu filho, aleluia, tirar as quebraduras, ia fazer um vaso novo, como eu tenho pedido todos os dias. Aleluia. Vamos continuar crendo, igreja. Não estou dizendo que é fácil, como eu falei, dói. Mas nós temos um Pai, que é aquele que todo tempo nos dá de comer e de beber. É aquele que nos coloca de pé todos os dias. Quando a gente não está aguentando mais, Ele vai lá e fala: filha, eu vou te fazer de novo hoje. Quando a noite inteira você passa chorando, orando, vai dormir angustiado e acorda pela manhã renovado, sem entender, Senhor, e Ele te dá forças para trabalhar, forças no dia seguinte para fazer o que tiver que fazer. Quantas vezes chorando no travesseiro, chegamos pela manhã e dá aquela paz, porque o oleiro ele fez mais uma vez o vaso, aleluia. Ele refez mais uma vez, aleluia. Porque eu nunca vi uma pessoa que entregou uma oração aos pés do Senhor e não obteve resposta. Porque as coisas não são no meu e no seu tempo, mas creio que no tempo certo o oleiro ele vai fazer a tua vida, vai fazer você um vaso novo, vai restituir tudo que precisa na tua casa, na tua família e no teu trabalho, aleluia. Mantenha firme nos propósitos do Senhor. Jesus falou, aleluia, o Senhor falou para Jeremias: desce a casa do oleiro, vá onde o Senhor te mandar, aleluia. Se tiver que descer, desça, se tiver que subir, suba, aleluia. Porque é muito fácil eu querer só exaltação, mas quando Deus falar: missionária, desce e vamos lá ver qual é o problema, o que está acontecendo, para que eu possa renovar você, aleluia. Peça a Deus discernimento.
direcionamento. Peça a Deus direcionamento do que você precisa fazer. Porque tem coisas que o Senhor faz na nossa vida, mas tem coisas que eu e você, nós precisamos fazer. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.